Oi, Denise, tudo bom? Como é que você está? Tudo bem? Letícia, tudo jóia? Ah, Lelinha Oliveira, tudo bem? Cândida, chamando aqui a Cândida, boa noite já, né? Boa noite para todo mundo. Boa noite, Lê, tudo bom? Carla Andrade, tudo jóia? Denise, tudo bom? Como você está? Tudo bem? Deixa eu verificar aqui, chamando a Cândida. Queridíssima Cândida. Que bacana você estar aqui com a gente. E a queridíssima Cândida, tudo bom, Cândida? Boa noite. Boa noite, tudo bem, Paty? Que bom estar aqui com você também. Já vi a gente Nossa, conhecida aí, vi a Denise passando aí. pois é. Boa noite. Poxa, prazer enorme poder bater esse papo hoje com você, Cândida. Cara, o prazer foi meu receber esse convite, fiquei muito feliz. Espero que a gente possa bater um papo aí e contribuir, né, nessa troca aí com a galera que está aqui, que te segue. Com certeza. Mariana, sua filha, tudo bom, Mariana? Olha, o objetivo da gente, né, Cândida, como sempre, é a gente poder trazer reflexões, momentos em que a gente possa pensar em algumas coisas, ser útil nesse tempo, né? Muitas pessoas estão em casa, outros estão trabalhando, outros já voltaram à vida de alguma maneira, outros ainda impossibilitados. Então, o objetivo é a gente poder trazer reflexões, esclarecimentos, poder pensar a respeito dessas coisas, né? E a gente vai bater um papo hoje bem bacana, porque fala sobre ser refém do passado. Mas antes, deixa eu te apresentar, né, com maior honra, para que as pessoas possam conhecer um pouquinho você. A Cândida Quadrelli é publicitária, trabalhou 25 anos em uma agência de publicidade e atuou também nas áreas de atendimento a cliente e foi diretora de operações. Ela é analista comportamental, facilitadora de constelação organizacional, reikiana, coach sistêmica, é coach de inteligência emocional e relacionamentos. Eu tenho, assim, reflexões. Tá congelando aí. Eu não sei se é você, se sou Está eu. congelando? É? Eu te ouvi bem É, deu agora. Você consegue uma me ouvir? travada. Eu não sei se é você ou se sou eu. O pessoal pode dar uma ajuda aí pra gente, dizer se está ouvindo e vendo a gente bem. Estão ouvindo? Tá tudo certo? Conseguem ouvir as duas? Eu acho que sim, né? Eu estava falando um pouquinho, apresentando você, Sandra, e eu estava falando que eu tenho a Sim. grata satisfação de ter você como coach, né? Então, você me proporcionando vários insights, assim, vários aprendizados, me levando à reflexão, e que esse é um trabalho fantástico, realmente, que leva a gente a refletir sobre coisas que às vezes de maneira solitária, talvez não refletíssemos, né? Ficou travado o vídeo da Patrícia. Ó, foi o meu mesmo, Cândida. Você tava certo, Denise? É, Obrigada. Agora, a agora Denise tá está ouvindo dizendo que todo está mundo. ouvindo as duas, né? Então Aham, vamos lá. Na vamos lá. torcida aqui para essas questões a gente está sempre sujeito a acontecer. Faz parte do jogo. Vamos lá, vamos lá. Não, e agora não adianta, né? Toda vez a gente fala, muita gente na internet ao mesmo tempo, então faz parte, né? Denise, mas agora tá ok? Dá para me É ouvir? verdade. Ou agora dá para me ouvir? Vídeo da Patrícia. Eu Vamos tô te ver. ouvindo. Eu tô te Tá, então ouvindo. beleza. A A gente imagem vai está um con- pouquinho pixelada, mas eu tô te é, ouvindo. tá. A gente É. vai conversar hoje um pouquinho, Cândida, sobre o fato de que às vezes nós somos reféns do nosso passado, né? A nossa dificuldade em deixar, em aprender com o passado, mas saber que ele está lá e que a gente agora vai vivenciar outras questões, aprendendo com o passado, mas que a vida segue em frente. Como é que é isso? O que é ser refém do passado para você?
Por que que a gente tem tanta Ai, Patrícia, dificuldade em antes se da gente desligar assim? antes de até responder a sua pergunta, né, aproveitando aí a sua apresentação, o seu carinho aí nessa apresentação, dizer que assim, fico feliz de ter contribuído aí nesse seu processo como sua coach e saber que você é uma pessoa que hoje está Bom, contribuindo tanto com a vida de outras pessoas. Então, é uma alegria para qualquer eu que te coach agradeço. ver esse trabalho, né, reverberando, não só para ele, mas como para outras pessoas, né? E aí isso já me traz um gancho para responder a sua pergunta, Uhum, porque nós somos fruto de uma história, não dá para uhum, negar isso, né? Fruto de uma ancestralidade, também não dá para negar isso. uhum. Simplesmente jogar fora ou esconder num cantinho. Tudo isso fez com que a gente chegasse. A questão do ser refém do passado é a maneira como eu olho para essa história, né? Quando eu estava fazendo a formação em facilitação de constelação, a minha mestra lá, a minha formação, a Cornélia, ela pediu para todo mundo se apresentar, né? Quem é você, o que você faz e tal. E aí uma das pessoas se apresentando, ele já era coach, já estava trabalhando como coach há muito tempo, e aí ele se apresentando, sou fulano, ele não era nem brasileiro, sou fulano, sou de tal país e tal, eu tenho uma deformação anterior em engenharia, e hoje eu sou coach, tarará, tarará, tarará. E aí se apresentou, né? E aí, quando o próximo foi se apresentar, aí a Cornélia falou assim: deixa eu só fazer um comentário. A gente precisa honrar o nosso passado. Você não tem uma deformação, você teve uma formação. E você teve uma história como engenheiro. E a gente precisa honrar o passado para a gente viver o presente e construir o futuro. Eu nunca esqueci essa frase. E isso me marca muito toda vez que eu vou falar de passado, de construção de presente ou de futuro, porque é isso, né? Honrar o nosso passado, seja ele qual for, seja em que a gente tenha trabalhado, seja em que relacionamento a gente tenha vivido, seja em que família a gente foi concebido e criado, é o primeiro passo para a gente efetivamente exercer a nossa essência, né? Independente das dificuldades, cada um teve uma história, uma dor, uma ligação. Tem famílias incríveis, tem famílias que tiveram muitos problemas, se bem que não tem nenhuma família que não tenha problema, né? Mas tem famílias que têm problemas e outros não tanto. E a gente é fruto disso. Só que como adulto, como ser único, individual e inteiro, eu posso me apropriar da minha história e com isso ajudar a alavancar o meu presente e o meu futuro. Entendendo que todas as pessoas que participam da minha história, a minha família, por exemplo, são pessoas como eu, sujeitas a erros e acertos. Quando eu fico refém dessa história, eu não conquistei o relacionamento que eu tinha porque brigavam muito e eu aprendi que relacionamento é ruim, né? Ou eu não tenho o trabalho que eu gostaria, consegue não me valorizar. São maneiras da gente encarar a nossa vida e ficar refém dessa história, né? Eu uso muito o termo no meu processo em ser protagonistas, né? Eu vi até que entraram duas meninas aqui que são protagonistas, né, dos grupos de coaching. E ser protagonista é isso, reconhecer o seu passado, mas assumir o seu presente e entender que isso pode ser, que você pode ser causa da sua vida e não consequência. Aham. Isso é uma coisa muito legal da gente pensar, né? Que às vezes a gente ouve aqueles comentários assim: ah, eu adoraria ter tantos anos com a experiência que eu tenho hoje, mas a gente esquece que a gente é o que é hoje, pensa dessa forma, age de determinadas maneiras, porque a gente é fruto de tudo que a gente vivenciou, que a gente experimentou e que a gente viveu, né? Então, foi esse acúmulo das experiências que a gente viveu que fez justamente a gente se tornar quem a gente é, né?
Então, quando você fala em honrar a história, reconhecer, honrar e agradecer, né? Sabendo que foi essa história, do jeito que ela foi, com aquilo que a gente conseguiu. Bom, o que você pensa a respeito Verdade, disso? Assim, você exatamente acha isso, né? que Nós somos isso fruto é um disso. ponto, Agora, o que isso, é... que é um ponto que as pessoas deixam de lado às vezes, que as pessoas querem assim resultados de determinadas coisas, mas esquecendo que foi justamente aquilo que elas passaram, graças àquilo tudo que elas viveram, que elas se transformaram nas pessoas que se transformaram. A gente até por viver numa cultura muito hoje, muito imediatista, de resultados que precisam ser Uhum. para tudo. As pessoas não têm mais paciência, até por toda, né, a forma como hoje a gente vive. A gente tem informação muito rápido, a gente se comunica muito rápido, a gente se transporta muito rápido, né? Então, tudo requer uma agilidade muito grande. Só que quando isso tira a gente do presente, leva a gente já lá pensando no que eu vou fazer, eu estou aqui fazendo a live com você, mas estou pensando no rendimento que eu vou fazer depois, no jantar, não sei o quê, eu saio daqui, deixo de estar inteira aqui, aproveitando todas as experiências que eu posso ter com você, né? Uhum. Tem Uhum. o Jerônimo, que você conhece também, ele fala que a gente tem ladrões de insight. Um dos ladrões de insight isso é óbvio, o outro isso eu já sabia, e o outro aí para mim, né? Então, sempre que a gente tem esse tipo de pensamento, a gente sai do momento presente e deixa de aproveitar uma oportunidade. E a gente não sabe em que momento vai acontecer uma dica, um clique, um insight que pode mudar muito a nossa forma de ver, a nossa história. Então, olhar para trás e reconhecer e até perceber, não, sofri, doeu, perdi relacionamentos, perdi pessoas na vida, passei por várias necessidades, você não sabe como foi a minha história. Realmente eu não sei. Eu não sei, eu não conheço a história de todo mundo. Eu falo pela minha e pelo dos meus clientes quando eu estou fazendo processos de coaching com eles, né? Que quando a gente consegue desapegar daquela coisa, sai do papel de vítima, sai do papel o outro é o culpado, ou mesmo se vitimizando. Não, poxa, eu podia ter feito aquilo e não fiz, podia ter aproveitado aquela oportunidade. Há 10 anos atrás, quando alguém chegou e me pediu em casamento, eu não quis. Hoje eu estou solteira, filhos, não sei o quê. Eu poderia, não fez, não tem como voltar no tempo, não existe. O que você pode fazer agora essa informação que você tem para alcançar os objetivos que você quer, né? Então, a gente começa a deixar de ser refém do passado tendo esse tipo de olhar, né? Tanto para a gente quanto para o... E isso remete muito a esse conceito de autorresponsabilidade, né? Quando a gente passa a entender que as escolhas da gente, que o que a gente faz é responsabilidade nossa, não está no outro, não está na mão do outro, né? Quando a gente terceiriza a nossa A história, como é autorresponsabilidade, que é isso? Com certeza, acho que você é um termo excelente, Paty. Quando a gente delega ao outro a responsabilidade pelo que eu não consegui, né? Eu tive um chefe que não me apoiou, eu tive uma equipe que me boicotou, eu tive parceiro que me traiu. Tudo isso está no contexto da nossa vida e pode trazer para a gente, sim, algumas dores, sofrimentos, mágoas, tristezas, e a gente deve se conectar com isso. Nessa brincadeira do faz de conta que está tudo bem, positividade em excesso, também não é saudável. Né? A gente que é coach, o pessoal que é psicólogo, todo mundo que lida com esse desenvolvimento humano, senta, chora, sente dor de barriga, como qualquer pessoa. Né? A gente não vive, no mundo é maravilhoso, estamos no mundo feliz. Não, não é assim. Todos nós, só que a diferença a gente aprende
com essa história, traz para a nossa idade o que eu posso fazer agora de diferente para ir desse padrão. O que eu posso fazer de diferente, ao invés de reclamando, meu chefe é ruim, meu marido é muito ciumento, os meus filhos são muito revoltados, meus pais não sei o quê. Como é que eu posso ir deste padrão e atingir aquilo que eu quero com autorresponsabilidade? Somente com autorresponsabilidade. E a gente, às vezes, tem tanto uma fala de autossabotagem o tempo inteiro tão presente que a gente não percebe, né? Eu fui fazer uma sessão com uma pessoa e a gente tinha feito uma sessão de sabotadores em grupo e ela ganhou uma... E aí ela ganhou uma sessão extra para poder olhar novamente para os sabotadores, exclusiva. E aí a gente começou a conversa e nos primeiros 2 minutos, 3 minutos da conversa eu fui anotando. Não, olha só, eu quase que tive que cancelar, né? Porque, já sabe, é uma correria danada aqui em casa quando eu chego em casa para trabalhar. E eu não sei o quê. Em 3 frases que ela falou, 2,39 era uma posição de vítima. Né? E ela não percebeu, porque quando a gente pensa em vítima, a gente pensa naquela pessoa prostrada, ó vida, quase deprimida, né? O vítima está justamente nisso, né? Eu sou casada, eu tenho marido, eu tenho família, eu tenho filhos, eu tenho que dar conta da casa, eu trabalho fora, e aí o tempo inteiro eu uso esse discurso. Tudo não, eu não eu. consegui fazer isso que eu tive que fazer aqui, é papel de vítima, é se colocar nesse lugar de vítima, né? Ela poderia chegar para mim e falar tudo isso de uma outra maneira. Aí eu contextualizei para ela. Falei, você poderia chegar aqui e dizer assim, poxa, que bom que a gente vai fazer a sessão. Meu dia é bem atribulado, mas eu consegui dar conta de todas as coisas e estou aqui para fazer a sessão. Ela ia dizer que teve um dia cheio, que trabalhou para caramba, mas que conseguiu chegar. Então, aí era ela falando, não era um processo de autossabotagem, otimismo, né, de ficar ali no não protagonismo da sua história. Então, totalmente longe da questão da autorresponsabilidade que você falou. Porque esse gancho do que você falou, né? Da gente entender que nós somos uma dualidade, né? Nós precisamos dos momentos também de tristeza, porque neles nós refletimos. É difícil a gente parar para pensar na vida quando está tudo muito bom, né? Então é o momento da gente dar uma parada e refletir. Então ele, dentro da sua medida, ele é sim necessário. A diferença é, você vive o seu luto, você vivencia, você para, você reflete, mas em algum momento você pensa, não, tudo bem, agora como é que eu vou lidar com isso para seguir adiante? Você não vai parar, estacionar ali e se fixar naquele momento, é isso? É isso, assim, a gente é um ser inteiro, então é mente, corpo e espírito, né? Não adianta a gente desenvolver um lado só, né? Vou para academia, vou ficar saradona, lindona, e a minha cabeça e o meu espírito tá... E também não adianta eu ficar na intelectualidade, no desenvolvimento e não me cuidar, esquecer de mim, né? E nem ficar só, Deus resolve, Deus resolve, Deus resolve. Joga tudo para Deus, né? Eu tô nessa situação é porque Deus sabe o que é melhor para mim. Senão, para que existiria o tal do livre-arbítrio, né? Se fosse para ele resolver tudo, não dava livre para ninguém. Então, esse ser inteiro e essa dualidade de luz e de sombra faz parte da vida de todo mundo. O que define não é o meu momento de... O que me define, Paty, não é o momento que eu estou chateada, não é o momento que eu estou triste, não é o momento que eu estou com raiva, não é o momento que eu estou esfuziante. É o que eu decido fazer a partir desse momento. Né? Então, eu tenho o lado luz e o lado sombra. Né? Eu gosto muito de Harry Potter, né? Sou apaixonada, Harry Potter maníaca. Minha única tatuagem que tem aqui é de Harry Potter. E tem uma frase, até eu usei como gancho de um post, acho que umas 2 semanas atrás na minha página, que falava, todos nós temos luz e sombra dentro de nós. O que nos define é por qual lado a gente decide agir.
né? Então, aquilo que a gente está falando, o coach não é uma pessoa livre de problemas, de dores, de sabotagem. O psicólogo também não é, o psicanalista também não é. Todos nós temos a nossa dualidade. A partir do momento que você se conhece e percebe qual é o seu lado luz e sombra, percebe o que é uma qualidade efetivamente sua, da sua essência, né? E o que é um desafio que você precisa vencer para ser a sua melhor versão, seus sabotadores, suas crenças, suas dúvidas, inseguranças, frustrações, quando você vence essa primeira onda, você consegue enxergar a imensidão do mar. Quando você estiver batendo na arrebentação, a vida vai ser uma merda. Você vai estar sempre ali reclamando e batendo e virando caixote e voltando, batendo e virando caixote e voltando. Então, por isso o processo de autoconhecimento, que existe de várias maneiras, cada um encontra, né, aquilo com que se conecta. E a gente fala especificamente do coaching, né? Esse processo de coaching, de terapia, existem processos de constelação, né? Você também já fez constelação, sabe o quanto é libertador processo, a gente né? acessar padrões os quais a gente está refém por conta da nossa ancestralidade. Existem várias maneiras, mas é muito mais fácil eu ficar daqui apontando o dedo, né? E não me não, eu sou perfeita. O culpado é o fulano, ciclano, beltrano. Eu não tenho problema. E aí sai apontando o dedo. Quem deixa de evoluir? Você. Quem fica com sofrimento? Você. Quem vai ser cobrado por isso um dia na vida? Você, né? Então eu digo sempre, a escolha é sua. E é cômodo, né? E às vezes a gente não percebe como é cômodo entrar nesse papel, né? Porque quando você entende, quando eu entendo que as coisas estão sob a minha responsabilidade, significa que eu posso fazer alguma coisa e posso mudar. Mas se a responsabilidade é do outro, o que eu posso fazer? Aí eu fico impotente diante da situação, né? Não há nada que eu possa mudar, é do outro, né? Eu gosto muito de uma frase de Sartre, que é sobre o que você falou, né? Ele diz, não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você faz com aquilo que fizeram com você. Né? São as escolhas mesmo, né? Eu escutei a semana passada de uma coach minha que ela falou que ela começou a fazer o processo, ela falou, cara, eu levei 15 anos tentando mudar o meu marido. Eu achava que eu tinha que mudar o meu marido. Agora eu entendo que eu não tenho que mudar ele, a única pessoa que eu posso mudar, que eu tenho como fazer mudanças, sou eu. Né? E a hora que eu mudo a forma que eu vejo, que eu sinto, para buscar realmente, né, essa integração com o que eu sou, para eu ser efetivamente feliz, ele não muda, mas a minha forma de olhar para ele muda. E aí eu vou conseguir fazer as mudanças que eu quero. E a gente gasta muita energia mesmo tentando mudar o outro. E a gente não consegue, nem filho, né, que veio depois de nós, a gente consegue. Imagina mudar marido, mudar a esposa, mudar pai, mudar mãe. Né? É uma falsa sensação de controle que existe e que hoje, até com o coronavírus, a gente está vendo que não tem controle de nada, gente. De absolutamente nada. A única coisa que a gente pode buscar melhorar, controlar ou evoluir é... Sim. É muito interessante. O Viktor Frankl, ele fala sobre essa questão de que o ser humano é aquele que sempre pode escolher, né? Relata toda a vivência dele como psicólogo, como psiquiatra, que viveu em campo de concentração, e ele escreveu um livro chamado Em Busca de Sentido, que fala até um pouquinho sobre a origem da logoterapia, e que ele é fantástico o livro porque ele desenvolve uma visão não para ficar relatando os horrores do campo de concentração, mas justamente essa visão dele como psicólogo, como psiquiatra, sobre a maneira como as pessoas reagiam, né? E ele fala que o ser humano é esse, que pode escolher. Ele pode escolher a quem ele vai servir, digamos assim, né? Se ele vai alimentar realmente as melhores coisas ou se ele vai alimentar as piores coisas. Porque nós somos essa dualidade, né? E tudo depende daquilo que a gente acessa e que a gente quer realmente se conectar. Mas entendendo que essa escolha é nossa, né, Cândida? Porque às vezes eu fico ouvindo as pessoas assim,
perfeito. Ou então, agora tudo vai ser perfeito porque isso aqui muda tudo e tudo vai ser perfeito. E a gente esquece que isso é uma escolha do que a gente vai alimentar, o que a gente resolve se conectar, porque as duas coisas estão dentro da gente, né? Sim, e aí a A gente tem questão é percebido. entender, né, Desculpa, só para Pode finalizar, falar, Paty. eu vejo muito, por exemplo, a gente está percebendo assim momentos em que solidariedade está brotando de uma maneira maravilhosa por um lado, mas também aproveitadores de outro em todas as esferas. Então, para ver que isso é uma coisa que tem mais a ver com as nossas escolhas, né, do que a gente achar que o mundo vai ser bom demais ou que vai ser péssimo. São as escolhas que a gente faz, né? E assim, para a gente entender e poder fazer uma escolha efetivamente na nossa direção, porque o tempo inteiro a gente está escolhendo, é importante saber o porquê, né? Não só o que, mas o porquê. Hoje eu estava fazendo uma sessão de devolutiva de sabotadores e no final a pessoa falou assim, nossa, quando eu comecei isso eu não achava que tinham tanto poder. Agora eu percebendo a minha história de vida, ela falou, ainda bem que eu descobri isso, que eu tenho 30 anos, fazer muita coisa. Eu falei, pois é, porque a gente quando não separa o que é nosso daquilo que a gente teve que desenvolver para se defender durante a nossa vida e durante a nossa história, a gente acha que aquilo é nosso, que aquele pensamento é nosso, que aquela emoção é nossa, né? E aí, como é que eu vou combater a mim mesmo? Não tem, é o processo de sobrevivência do ser humano. Ele não tem essa capacidade de ficar lutando contra ele, né? Então, estão ali formadas as nossas sinapses neurais ali no cérebro o tempo inteiro para manter aquele padrão de comportamento, por uma questão que o nosso corpo faz isso para economizar energia. Ponto. Não é para nos prejudicar, né? E aí, quando você conhece o processo de sabotagem, aí sim você começa a fazer as mudanças. O que são os sabotadores? Como você comentou, essa questão que também tem a ver com esses padrões, mas tem muitas pessoas que se sabotam repetindo os mesmos padrões do passado, que tem a ver com o que a gente está falando, né? Da pessoa também se tornar refém desse passado. O que são os sabotadores e, assim, todo mundo se sabota ou há a possibilidade de alguém dizer assim, não, eu não me saboto de maneira alguma? Todo mundo se sabota. Isso é uma coisa que nasce na criança, quando a gente é criança, e aí isso se desenvolve, né? O exemplo até que o Eric dá, isso que você também já fez, processo de sabotadores, especialização de sabotadores com o Eric, né? O exemplo que ele dá para mim é muito claro, né? Imagina uma criança caiu e quebrou o braço. Tem que botar um gesso, né? O que o gesso vai fazer? Calcificar e curar aquele braço. Se ela não tirar aquele gesso nunca mais na vida, o que vai acontecer? O braço dela vai atrofiar, ela vai ficar um adulto com um bracinho de criança. Exatamente essa visão dos sabotadores. Eles vêm na nossa infância para nos defender, nos proteger de um perigo que a criança enxerga, obviamente que seja real. A criança percebe aquele meio familiar e ela precisa ser aceita. Nosso primeiro impulso quando criança, a gente precisa ser aceito pela família. A gente precisa ser amado. E aí a criança começa a perceber os mecanismos da família, e aí, bom, se eu for um bom aluno, meu pai vai prestar atenção em mim. Ou se eu for revoltado, eu vou chamar a atenção. E a criança desenvolve aquilo para se sentir pertencendo. Só que aí, durante aquele período da infância, aquilo funciona para proteger a criança. Quando cresce, não. Né? Então, uma criança que percebe um ambiente muito hostil, onde ela pode ter perdas muito altas, ela percebe que ela vive num mundo em que ela precisa assumir o controle. Se ela não assumir o controle, ela fica refém de passar por aquelas situações. Pessoas que têm perdas, crianças que têm perdas. E aí vira um adulto controlador, que
controlar tudo, quer controlar o outro, né? E fala, não, mas eu sou... as pessoas não fazem, se eu não fizer, as pessoas não fazem. E aí quer assumir todo o controle da família, quer assumir o controle no trabalho, quer assumir o controle das relações. E aí chega num nível de exaustão e aí fala, gente, eu não aguento mais. Mas cadê que larga? Cadê que desapega do controle? Então, os sabotadores foram mapeados por um professor lá de Stanford, o Shiza Shaminer, e ele mapeou 9 sabotadores, mais o sabotador cúmplice, que é o crítico, e você entende isso através de um assessment que é feito. Você mapeia os seus sabotadores, entende características, pensamentos, sentimentos, comportamento, como é que o outro enxerga você, né? Então, assim, é um assunto bem, bem extenso, mas é dessa maneira. E aí, dentro do processo de coaching, você passa por uma sessão de sabotadores. Ou, se você só tem a curiosidade de entender os seus sabotadores para trabalhar, você pode fazer uma sessão exclusiva de sabotadores, com a Paty, comigo, e aí entender quais são, qual é o impacto, quais são as perdas que você tem na sua vida. E tem histórias de pessoas que perderam casa por conta de um sabotador esquivo. Tem pessoas que perderam o seu baile de formatura por causa de um hipervigilante. Então, assim, perderam relacionamentos, amigos, família, tudo por força dos sabotadores. E não entende, acha que é ela, né? E não é. É uma outra personalidade, é uma persona que se cria na gente. Se desidentificar, né? Fazer esse trabalho de se desidentificar para perceber, bom, o que eu tenho, porque algumas pessoas pegam essas características achando que são o lado bom, entre aspas, né? Como se o sabotador ele fosse trazer aquilo ali e aquilo ali fosse positivo. E não é, aquela característica dela é bacana preservar, mas o que gera estresse, o que gera angústia, o que de repente traz uma outra questão. Você falou no Eric, o Eric também fala, ele dá um outro exemplo que eu acho fantástico, que é o da praia, né? Como se a pessoa estivesse no mar e num processo normal você quer nadar até a areia, você vai dar as suas braçadas, você vai chegar. Mas o que o sabotador faz? Ele faz com que você gaste energia, ao invés de você nadar para a praia, você nada para o fundo, né? Então, quando você volta, gastou energia, não avançou nem um pouco, só gastou essa energia toda e se manteve no mesmo lugar. Isso se você não afundou, né? Então, quantas pessoas às vezes sabotam relacionamentos, trabalho, tantas outras questões por desconhecimento de processos de autossabotagem, né? E a libertador tá também, perguntando, né? se ela... A Franci está perguntando aí, Paty, se a live vai ficar salva. Você vai salvar no IGTV a sua live? Vou salvar sim. Vou salvar no IGTV, peço desculpas, Franci, não tinha lido, tava aqui mais para cima, enfim, não tinha lido. Agora já coloquei aqui normal. Se alguém até quiser perguntar em relação a isso, pode continuar, que prometo que vou olhar agora com calma. Mas como é que é isso? Assim, a gente percebe que às vezes a gente sabe que não é fácil se olhar. Outro dia nós estávamos conversando sobre isso, né? O processo de coaching não é para ser confortável, não é para ser tudo ótimo e maravilhoso. E tem um ditado que fala que nenhum preço é alto demais a se pagar por se pertencer a si mesmo. Quer dizer, como é que é isso, né? A gente pode causar dor se ver, mas também os saltos que você pode dar quando você aprende a se olhar e reconhecer as suas questões também é muito grande, né, Cândida? É verdade. Assim, quando você assim olha depoimentos, que a gente falar do resultado, né, até fica, né, meio assim, mas será que isso é verdade mesmo quando as pessoas não conhecem a gente? Será que o coaching consegue em tão pouco tempo, né? Porque a gente entra numa terapia e a gente fica 2, 3, 4, 5 anos, 6, né? O tempo que for necessário para poder aprofundar e curar e tratar determinadas coisas. Por que o coaching tem esse espaço pequeno de tempo? Porque ele não vai tratar uma questão emocional, uma doença, uma depressão, uma fobia. Ele vai ajudar você a atingir uma meta.
Então, ele é totalmente focado na meta. Você sai de um. Você hoje está no seu estado aí. Ah, eu quero melhorar o meu relacionamento, quero fazer uma transição de carreira, quero ter disciplina para estudar, quero, sei lá, o que você quiser. Tudo que puder ser mensurado, o coaching consegue te ajudar. E aí, dentro de um processo de 10 encontros, né, quando é um coaching individual, quando eu faço coaching em grupo, eu faço com 6 encontros, você vai, a partir dessas descobertas sobre você, percebendo aonde você vinha se boicotando, por que que você não usava todos os recursos que você tem. O coaching, ele não dá ferramentas, o coaching simplesmente ajuda você a descobrir as suas. O coaching não põe para correr as suas interferências, os seus obstáculos. Você que descobre o que está te atrapalhando, como está te atrapalhando, e aí você começa a fazer a mudança. Então, é um processo que gera movimento. Por gerar movimento, é necesariamente tem que sair da zona de... E aí não é com um cafuné na cabeça, né? O processo de coaching é um processo desafiador, para a pessoa que realmente está buscando dar um basta numa solução, transformar um tema, conquistar um objetivo, e isso você até poderia fazer isso sozinho, todo mundo pode, só que quanto tempo mais você vai levar para conquistar isso? Então, ele te leva de uma maneira muito assertiva, através dessas descobertas do seu potencial, daquilo que te atrapalha, das suas interferências, a conquistar esse objetivo. E o coach, que é a pessoa que guia o processo de coaching, é aquela pessoa que está ali sem julgamento, sem expressar a opinião dele. Ah, não, mas eu acho que você deveria ir por ali. Não é mentoria por onde você tem que ir. O coaching, não. Ele mostra para você que você não está indo. E aí você entende e começa a ganhar. E aí tem, dentro do processo de coaching, a gente sempre fala que antes de melhorar, piora, né? Tem aquele momento que a pessoa, meu Deus, eu não estou dando conta disso, eu vou largar esse negócio, né? E aí a gente tem que estar ali junto, apoiando, porque é desafiador. Você está numa zona de conforto, mesmo que você esteja passando por um problema sério, você está numa zona de conforto, porque você já conhece aquilo. Por mais que esteja doendo, você já conhece aquilo, né? E quando você vai para o desconhecido, aí você vai colocar vários obstáculos. E aí vem as objeções. Ah, mas eu não tenho tempo. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Ah, mas eu não sei se eu vou conseguir me adaptar. Né? Aí você vai colocando várias justificativas, porque é muito desafiador, realmente, você pegar o problema, assumir a autorresponsabilidade. Vou resolver esse negócio, é agora, vou parar de perder tempo. Eu vou resolver esse tema é agora, eu vou conquistar isso é agora. Chega de dar desculpa. E aí você vai, com a ajuda, você consegue as ferramentas que já estão em você serem utilizadas para essa conquista, né? Então, por isso o processo de coaching funciona. E aí eu tenho na minha página, que depois quem quiser olhar, candida.com.br, de pessoas que passaram pelo processo comigo. E até agora no meu Instagram eu comecei a compartilhar alguns. Tem um vídeo que postou um vídeo lindíssimo de depoimento. A gente não tinha nem terminado. Ela quis mandar um vídeo de depoimento falando o que ela contou. Eu coloquei um que foi assim bem para mim do Ricardo. Ele colocou: costumo dizer que o coaching salvou a minha vida. Então percebe a força, né, desse depoimento, o quanto o coaching impactou na vida de uma pessoa que nem dava bola para essa questão de autoconhecimento, né? Então funciona mais ou menos dessa maneira aí, né? Para um modus operandi total. E hoje existem muitas, isso é muito comprovado, né? Porque a gente sabe que os estudos toda essa questão das escolhas, de resiliência, etc. Ou até mesmo, por exemplo, esse teste
comprovar isso, né? E é o que a gente estava conversando, Cândida. Outro dia eu li uma frase que eu achei muito legal e que eu queria compartilhar aqui, né? Que fala: aprenda com o passado, mas não o carregue nas costas. Né? Deixe esse peso para trás e voe. Como é que a gente pode saber se o que a gente vive no momento atual está prejudicando, quer dizer, se o que a gente viveu no passado, se esse fato da gente ter dificuldade de manter a cabeça no presente está prejudicando esse momento atual? Como é que a gente pode perceber isso? Eu acho que sim, pelos sentimentos, né? Eu acho que as emoções, elas são sempre um sinalizador muito importante, né? Para mostrar se o que a gente está vivendo ou fazendo está sendo construtivo e positivo ou não. Ou se eu estou atuando pelo meu lado luz ou pelo meu lado sombra. Então, se eu vivo com frustração, se eu tenho mágoas, se eu fico ansioso, se eu não me movo, se eu só reclamo, conectado a uma história que está me prendendo no passado. Né? Então, eu não consigo avançar porque eu tenho essas questões. Né? Eu tinha feito até uma live na segunda-feira que eu falei a questão da fingindo que não está machucado. Muita gente faz isso, né? Não, tô bem, né? Que é o riso no rosto, por dentro tá arrebentada, mas está ali, né? Então, muitas vezes, esse mecanismo de defesa, porque as pessoas vulnerabilizar, de pedir ajuda e tal, é fraqueza, acaba apertando mais e aumentando mais a ferida. Então, um machucadinho que é menor vai ampliando. Então, percebe o que você sente quando você pensa num determinado assunto que você acredita que você que você gostaria de conquistar. Né? Eu gostaria de conquistar mudar de cidade, mudar de país, um relacionamento, ou ter um filho, ou fazer uma transição, ou sei lá o quê. E aí percebe o que sua mente diz para você. Sua mente vai dizer, do jeito que você com esse comportamento, e você não vai conseguir isso nunca. Quando essas vozinhas começam a falar, né, é porque você está preso numa questão. E aí é importante entender de onde elas vêm. E aí só realmente um profissional. Quando essas vozinhas começam a falar contra ele, não fala, não, vai lá que você consegue, você é poderosa, você vai dar um jeito. Aí beleza, aí você está né, conectado com a sua essência e está indo adiante. Mas não, isso não é para você, todo mundo já fez, deixa isso para lá, se incomoda não. Aí é um bom sinal. Então, percebe as vozes que você sente quando você escuta. E isso é uma coisa que é de extrema importância, né? Porque às vezes a gente presta muito pouca atenção nas coisas que a gente está sentindo, ou a gente finge que não está sentindo coisas que a gente está sentindo de verdade, né? Esse momento, Cândida, eu não sei como é que você está vivenciando esse momento. A gente está, assim, tem pessoas que estão aproveitando esse momento de aprendizado, de introspecção, de reflexão. Tem pessoas que estão se apavorando, ficam ouvindo notícias o tempo inteiro, acompanhando cada coisa, né? Se apavorando. Como é que é isso? Porque a gente falou da questão da autorresponsabilidade, do controle que a gente não tem do todo, mas as pequenas coisas como essa, escolher o que a gente vai fazer, que a gente pode, e ao mesmo tempo esse momento que mostra que essas escolhas elas vão fazer diferença na maneira como a gente vai se posicionar com a vida, porque esse é um momento delicado que a gente está vivendo, né? Assim, para mim, a pandemia me pegou de uma maneira muito, vamos dizer assim, pegou de uma maneira muito surpreendente, porque todo o meu trabalho, efetivamente, já sempre foi online. Então, eu sempre atendi online,
A maioria dos meus clientes, 90% dos meus clientes sempre foram online, alguns eram presenciais. Então, assim, isso não interferiu na dinâmica do meu trabalho, o que é um positivo, porque muitas pessoas tiveram que fazer uma mudança ali de 180 graus em relação à forma de trabalhar, de produzir. Então, isso mexe muito com as dinâmicas internas. No meu caso, o que eu mais sinto falta, óbvio, é encontrar com os meus amigos, é poder comemorar, celebrar, é ter amigos na minha casa. Então, é aonde mexe comigo. Mas até pelo meu perfil comportamental, né, eu consigo fazer isso muito online. Eu já chamei meu grupo de amigos de colégio, a gente já se reuniu online algumas vezes. Tem o grupo do MBA que a gente se encontra online para comemorar aniversários e bater papo, amigos individualmente. Então, é uma forma que você vai usando de resiliência, que é importante, e vai ressignificando o momento. Eu não vou ficar presa por causa da pandemia e deixar de fazer as coisas que eu mais amo, porque vai baixar a minha energia, eu posso me deprimir, eu posso me entregar num processo. Eu não vou ficar loucamente, já que eu não posso sair, então 100% do meu tempo vou ficar trabalhando. Então, tudo vai ensinando a gente, né? A gente vai tendo aprendizados e vai se descobrindo. Eu fiz uma vez uma live com o Alexandre, que é meu primo, é coach de carreira executiva, falou das anestesias sociais. Nesse momento, foram retiradas as anestesias sociais. Isso faz com que as pessoas tenham que, se queiram ou não, olhar para elas, ou minimamente olhar para quem está dentro de casa. Né? Vai conviver mais com o marido, mais com a esposa, mais com os filhos, vai trabalhar com a criança agarrada na perna chorando, vai ter o marido reclamando, vai ter a pia cheia de louça lá. Vai acontecer. Né? Como é que eu lido com isso? Né? E usando a frase do Sartre, né? Como é que eu lido com isso? Então, não é o que está acontecendo, mas o que eu faço com isso que está acontecendo? Como é que eu utilizo isso de uma maneira que não me deprima, que não me tire a energia, que não me coloque para baixo, onde eu possa ser produtivo, onde eu possa contribuir, onde eu possa continuar no coletivo. De novo, são escolhas, né? De novo, são escolhas. Cada um vai ter a sua maneira. E a partir daquilo que conhece de si. Quem não conhecia nada de si, que nunca parou para pensar, eu acho que nessa pandemia está começando a pensar. Né? Está começando a pensar. Por que eu gastei tanto dinheiro com shopping, nunca paguei uma terapia, nunca fiz um processo de coach. Isso ia me ajudar tanto agora. Mas entrar em contato com as suas questões, né? Brincadeiras à parte, as pessoas realmente muitas pessoas estão usando tempo para estudar, para assistir vídeo, para ler livros, estão tendo essa oportunidade. Outras realmente estão surtando, estão deprimindo, né? E é de cada um, é difícil, né? Não existe assim um panorama único, cada ser vai reagir de acordo com o que existe internamente dentro dele. Né? Faltam 10 minutinhos, passa rápido, né? Passa rápido. Mas é exatamente isso, né? Assim, são as escolhas que a gente pode fazer, né? E é duro também quando a gente pensa nisso, né? Porque como a gente sempre é mais fácil ter alguma situação externa ou alguém que a gente possa responsabilizar, a gente entender que controle quase nenhum. Mas o que efetivamente eu posso fazer? O que efetivamente eu posso escolher? E se eu escolho ficar assistindo o dia inteiro, um monte de notícias, acompanhando e tal, a França está dizendo, rápido! Passa rapidinho, né, França? Se eu escolho isso, ok. Mas é uma escolha, né? Eu não posso dizer assim, mas porque tá tudo, porque eu tô tão preocupada. É uma escolha. E se tornar responsável por essa escolha não é tão fácil. Não é tão simples assim, né? Dói. A tal da autorresponsabilidade. É verdade. Dói tudo vezes, né? É uma escolha. A Denise falou, são escolhas Pois sem e aí renúncias, assim, é a gente verdade. escolhe.
A gente pode escolher de maneira consciente, né? Entendendo assim, a nossa mente é 95% inconsciente, gente. 95%. Só 5% é consciente. Então, imagina quantas decisões, quantas escolhas a gente faz sem saber fazendo. Porque vem lá do inconsciente. Então, quando você está dentro de um processo de descobertas, de coaching, de terapia, de leitura de livro, cada um escolhe o seu caminho, não existe um único caminho, mas você começa a trazer da parte do inconsciente para o consciente, né? O Michael Arruda, que tem um livro que é o Desbloqueio o Poder da Sua Mente, ele dá esse exemplo, ele fala, a nossa mente tem um exército de 100 soldados, 5 ficam no consciente, 95 no inconsciente. Toda batalha que você vai travar e que você não sabe o que está acontecendo no inconsciente, só vão os pobres 5 soldados. Vai perder a guerra, vai voltar chorando, vai ficar chamuscado, porque você tem que levar cada vez mais soldados para vencer as suas batalhas, né? E aí, com isso, centro do que acontece no seu subconsciente. Então, isso o coaching vai me deixar saber tudo que acontece no meu inconsciente? Não. Você vai aprender muita coisa. Você vai sair de um canto para o outro, assim, 180 graus. Não tenho dúvida que a mudança é essa. Só isso vai resolver? Não. Você precisa continuar e ter consistência e aprendendo. Por isso que a gente também que é coach, a gente está sempre evoluindo, está sempre aprendendo. Porque isso não para, gente. A gente resolve, porque o coach resolve um assunto, né? Uma meta. Aí resolveu aquela meta. Ele não resolve todos os problemas da vida de ninguém, não, gente. Uma meta, né? Por isso que eu faço processo de coaching todo ano, porque aí eu tenho meta por ano para eu poder dar conta. E assim eu vou evoluindo, porque eu vou descobrindo, além de outros processos que eu faço, mas o coaching me ajuda nesse processo. Então, o coaching te ajuda a resolver um ponto. Só que esse primeiro ponto que ele abre as portas para o seu entendimento e para a sua clareza é bizarro. Eu falo isso, é bizarro com todas as letras, porque é uma mudança de 180 graus. Eu desafio a qualquer pessoa que quiser fazer um processo de coaching comigo, né? Só posso falar por mim também, né? Não posso, né? Mas assim, eu desafio qualquer pessoa que queira fazer um processo de coaching e terminar e dizer, Cândida, isso foi meia boca, não me ajudou, não. Duvi, deu dó, entendeu? Duvi, deu dó. Não acontece mesmo. Né? É muita descoberta, é muita informação, é muita conexão. Então, é uma mudança, né? É outro patamar, é outro nível, onde você começa... Você está aqui, está enxergando aqui. Quando você vai para cá, você vai enxergar mais. Quanto mais você sobe, mais abrangência você tem daquilo que você enxerga. E é justamente isso que o coaching propicia para a gente, né? Repetindo aquela frase, né? Nunca é alto demais o preço a se pagar por se pertencer a si mesmo, né? É verdade. Quanto mais, né? E o Jung também fala, né? Que enquanto você não trouxer alguma coisa assim, o inconsciente tornando consciente, isso vai governar a sua vida e você vai chamar de destino. De destino. Você vai repetindo os padrões, né? E vai repetir. De Cândida, destino, Deus que quer, vontade de Deus. Me arrepia. Exatamente. Uma última coisa que eu queria perguntar a você, a gente tem 5 minutinhos, que dica que você poderia deixar para quem está buscando se libertar desses padrões, né? Trazer justamente autoconsciência, trazer conceitos de autorresponsabilidade. Bárbara, tudo bom, Bárbara? França, obrigada. A gente que agradece a você por estar aqui com a gente, tá? Entendendo que nem sempre vai ser um processo fácil, se ver dói, mas que ao final é muito gratificante. O que você fala desse momento que a gente está vivendo? Beijo, Bárbara. Uma dica, assim, mensagem final. Dê o primeiro passo, né? Se você hoje não pode fazer um processo de coaching individual, faça em grupo. Se você não pode fazer um processo em grupo, faça um programa de WhatsApp. Se você não pode fazer isso,
procure ler, procure alguns livros, procure assistir alguns vídeos, mas comece a abrir a sua mente, porque você é um reflexo da sua mente. Isso você guarda aí dentro, né? A gente começou falando do passado, né, como refém, e aí para você fazer essa faxina mental, comece de algum lugar. Pode ser pelo coaching, pela terapia, pode ser um processo individual ou em grupo, mas comece. Nunca é tarde, você vai começar agora e agora vai ser o momento, porque agora você está construindo a pessoa do futuro. Né? Não é quando você tiver 60 anos que você vai construir a pessoa de 60 anos. É agora que você vai construir aquela pessoa, né, de 60, de 70, de 80 anos. Então, assim, eu já atendi pessoas de 20 e poucos anos, de 30, de 40, de 50, de 60, e a pessoa sempre pode começar para si, a trazer para si esse novo conhecimento que liberta, que traz mais vida, que traz conexão com a sua essência. Ser a nossa melhor versão cada dia é o que de melhor a gente pode fazer por nós, pelos que estão próximos a nós, pelo coletivo, pelo planeta. Porque quando eu me melhoro, eu estou melhorando o mundo inteiro. Quando eu deixo de evoluir, eu estou trazendo para baixo, eu estou nivelando para baixo o mundo inteiro. Então, seja a sua melhor versão, do jeito que tiver ao seu alcance. Mas não pare, não desista. Principalmente, não desista de você. Carregamos muito lixo, Cândida? Muito lixo. Muito lixo. Haja faxina. Aprender a jogar esse lixo fora, ressignificar, seguir adiante, é um trabalho de vida toda, não é? Com certeza. Mas para isso precisa um primeiro passo, né? A gente olha, ai meu Deus, mas isso eu vou ter que fazer isso tudo, mas divida, né, vai dividindo em blocos, vai dividindo em tarefas, né? Uma dica de produtividade é essa. Pegue uma tarefa grande e divida em pequenas, né? E aí você vai conseguindo avançar passo a passo, step a step, conquista em conquista. E aí quando você viu, conquistou tudo. Bacana. Olha, Letícia é uma amiga muito querida, ela está dizendo excelentes reflexões, gratidão. Eu agradeço a você, Cândida, pelas reflexões que você trouxe, porque eu tenho certeza que é a possibilidade da gente pensar mais um pouquinho. Acho que a liberdade que a gente passa a ter quando a gente começa a pensar com a própria cabeça, né, e se permite refletir e se permite pensar, isso decididamente não tem preço, né? A gente Com certeza. Com um certeza. minutinho e meio final. Queria te agradecer muito, agradecer o pessoal que esteve aqui com a gente também, participando aí da live. Agradeço a você pelas reflexões, por ter aceito o convite da gente poder bater esse papo. E qual é o teu perfil? Para as pessoas também que quiserem de alguma maneira contatar você. Coach Cândida Quadrelli. Quem quiser, passa por lá, vê o conteúdo. Estarei lá à disposição. E fazemos também, como você falou, né, todo o trabalho voltado para os sabotadores, para a identificação devolutiva de sabotadores, que é um trabalho maravilhoso, maravilhoso. Riquíssimo. Então, quem quiser conhecer, né, estamos à disposição também. A gente chama no direct, que estamos aqui à disposição para construir com você e arrancar esse negócio aí que está te atrapalhando a vida. A Denise, brigadão, tá? Ela tá dizendo obrigada, Cândida e Patrícia, brigadão. Beijo, Denise. Pessoal, beijo, Cândida, fica com Deus, tá? Que a gente possa ultrapassar essa fase e poder se dar aquele abraço gostoso mais à frente, né? Se Deus quiser, voltaremos a tomar aquele nosso cafezinho. Isso aí, tá? Obrigada. Beijo, tá? Gratidão, Paty. Obrigada beijo, a todo beijo. mundo aí, gente. Obrigada Tchau. a vocês, muito obrigada, tá? Uma boa noite para todos, boa semana.